Você já notou pequenas mudanças no seu corpo, se perguntando se são apenas parte do processo natural de envelhecimento ou sinais de algo mais significativo? Com o passar dos anos, homens começam a apresentar certos sinais físicos, alguns óbvios, outros sutis, e um deles pode ser percebido pelo cheiro antes mesmo de se tornar visível. Essas transformações não são aleatórias, pelo contrário, são indicadores claros de como o corpo se adapta à passagem do tempo. Este artigo abordará 4 sinais característicos do envelhecimento em homens mais velhos, um relacionado ao olfato, 2 que se manifestam como um aumento notável e um como uma diminuição. Algumas dessas mudanças se desenvolvem gradualmente, enquanto outras podem surpreender a pessoa ao se olhar no espelho. Quantos desses sinais você reconhece em si mesmo? Recomenda-se ler até o final, pois você pode encontrar a explicação para uma mudança que antes não compreendia. Ao concluir a leitura, você terá um entendimento mais profundo do que está acontecendo com seu corpo e quais ações, se houver, podem ser tomadas a respeito. 1. O cheiro inconfundível do envelhecimento. Existe um aroma específico que frequentemente acompanha o processo de envelhecimento, e se você já visitou instituições para idosos, talvez o tenha notado. Não se trata de falta de higiene ou escolha de perfume, é um fenômeno muito mais profundo, ocorrendo em nível celular. À medida que a pele dos homens envelhece, ela passa por transformações bioquímicas que resultam na produção de um composto conhecido como nonenal. Esse odor, sutil para alguns, mas bem perceptível para outros, forma-se pela quebra de ácidos graxos na pele sob estresse oxidativo, e possui um tom ligeiramente herbáceo, ceroso ou até mesmo mofado. O problema é que o nonenal não é removido tão facilmente quanto o suor e a oleosidade comuns. Diferente dos odores corporais habituais, que surgem da decomposição do suor por bactérias, o nonenal se liga aos tecidos, permanece na superfície da pele e é difícil de ser lavado com sabonete comum. Isso explica por que alguns homens continuam a sentir esse cheiro mesmo após o banho. Enquanto a pele jovem se regenera naturalmente e remove o excesso de gordura, a pele envelhecida retém mais ácidos graxos oxidados, permitindo que o odor se torne mais pronunciado com o tempo. Tomemos, por exemplo, Richard, um engenheiro aposentado de 74 anos. Ele começou a notar que suas camisas pareciam reter um certo cheiro mesmo após a lavagem. Sua neta uma vez lhe disse: "Vovô, você cheira livros e madeira", uma descrição surpreendentemente comum desse aroma. A princípio, ele pensou que era seu perfume ou sabão em pó, mas quando a mudança de produtos não trouxe resultados, percebeu que sua própria pele havia adquirido um novo odor. Ele não estava sozinho em suas observações. Pesquisas mostram que pessoas com mais de 40 anos começam a produzir nonenal em pequenas quantidades, mas quando os homens chegam aos 70, ele se torna muito mais perceptível. No entanto, há boas notícias. Embora seja impossível parar a produção de nonenal pelo corpo, é possível reduzir significativamente seu acúmulo. Alguns tipos de sabonete, especialmente os formulados para remover o excesso de oleosidade, são mais eficazes na neutralização do nonenal do que os géis de banho comuns. Alimentos ricos em antioxidantes, como chá verde, frutas cítricas e vegetais folhosos, também podem ajudar a diminuir o estresse oxidativo e retardar o processo. E como o nonenal adere firmemente aos tecidos, lavar roupas com bicarbonato de sódio ou usar sprays desodorizantes específicos para a pele envelhecida pode melhorar muito a situação. Assim, se você já se perguntou por que seu cheiro mudou com os anos, agora você sabe a explicação. Não é imaginação, nem apenas higiene. É uma parte natural do envelhecimento que todo homem mais velho experimenta, mais cedo ou mais tarde. 2. A barriga crescente que não diminui. A cintura que aumenta é um dos sinais mais comuns do envelhecimento masculino, e esse fenômeno não se explica apenas por excesso de comida ou falta de exercícios. Com a idade, o metabolismo do corpo masculino naturalmente desacelera, a massa muscular diminui e as mudanças hormonais contribuem para um acúmulo mais fácil de gordura, especialmente na região abdominal. Muitos podem ter notado que, mesmo mantendo a dieta habitual dos 40 ou 50 anos, a cintura continua a crescer. Isso ocorre porque os níveis de testosterona diminuem com o tempo, e com eles, a capacidade do corpo de manter a massa muscular de forma eficaz. Como o tecido muscular queima significativamente mais calorias do que o tecido adiposo, essa mudança leva a um metabolismo mais lento, o que significa que o excesso de calorias se transforma em gordura abdominal muito mais facilmente do que antes. Para alguns homens, o problema não é apenas a aparência, mas também a sensação. Camisas podem ficar mais apertadas, curvar-se torna-se mais difícil, ou o peso extra torna os movimentos menos confortáveis. Tomemos Frank, um homem de 76 anos que sempre foi magro na juventude. Embora sua dieta praticamente não tenha mudado, ele de repente notou que sua barriga havia crescido significativamente,
enquanto seus braços e pernas pareciam mais finos. A princípio, ele atribuiu isso à idade, mas não percebeu que seu corpo estava redistribuindo a gordura, acumulando mais na região abdominal, enquanto a massa muscular nos membros diminuía. O problema não se limita à estética. Estudos mostram que o excesso de gordura abdominal em homens mais velhos aumenta significativamente o risco de doenças cardíacas, diabetes e até declínio cognitivo. Ao contrário da gordura armazenada em outras partes do corpo, a gordura abdominal é mais metabolicamente ativa, liberando substâncias químicas inflamatórias que afetam tudo, desde a pressão arterial até a saúde cerebral. É por isso que homens com maior circunferência da cintura aos 70 a 80 anos frequentemente experimentam maior fadiga, dores nas articulações e até distúrbios do sono. Então, o que pode ser feito nessa situação? Primeiro, o treinamento de força é uma das maneiras mais eficazes de combater a perda muscular e evitar o excessivo desaceleramento do metabolismo. Segundo, priorizar proteínas na dieta ajuda a manter a massa muscular, prolongando a sensação de saciedade e facilitando o controle do peso. Terceiro, evitar carboidratos processados e açúcares adicionados pode ajudar a controlar os níveis de insulina e prevenir o acúmulo de gordura. Embora o ganho de alguma gordura abdominal seja uma parte natural do envelhecimento, seu crescimento descontrolado pode levar a sérios problemas de saúde. Se você notar que sua cintura está aumentando, mesmo comendo e se exercitando como antes, não é imaginação. Seu corpo está se adaptando às mudanças hormonais naturais associadas ao envelhecimento. 3. O mistério das orelhas que crescem. Talvez essa mudança não seja imediatamente perceptível, mas as orelhas realmente ficam maiores com a idade. Ao contrário dos músculos que diminuem ou da gordura que se redistribui, as orelhas continuam a crescer até a velhice, e isso não é apenas uma ilusão de ótica. A razão é que a cartilagem, o tecido conjuntivo flexível que compõe a maior parte da orelha externa, continua a crescer ao longo da vida. Simultaneamente, a gravidade puxa implacavelmente as orelhas para baixo, esticando-as e fazendo-as parecer ainda maiores. Se você já olhou uma foto antiga e pensou, espere, minhas orelhas não pareciam tão grandes antes, você não estava enganado. Estudos mostram que as orelhas crescem cerca de 0,2 centímetros por década, o que significa que, quando um homem atinge 70 ou 80 anos, suas orelhas podem ser visivelmente maiores do que na juventude. A diferença pode não ser dramática de ano para ano, mas ao longo das décadas, ela se acumula, tornando-se bastante óbvia. Pergunte a George, um professor aposentado de 78 anos. Na juventude, ele sempre teve orelhas proporcionais, mas um dia, ao ver uma foto antiga de seu casamento, ficou chocado ao perceber o quanto elas haviam mudado. Suas orelhas não estavam apenas maiores, pareciam mais longas e caídas. Além disso, ele notou que seus lóbulos, antes firmes e arredondados, haviam afinado e esticado, tornando suas orelhas ainda mais maciças. Esse é um fenômeno que quase todo homem mais velho experimenta, mas sobre o qual poucos falam. Ao contrário de outras partes do corpo, a cartilagem não para de crescer, e a pele ao redor perde elasticidade, o que, em conjunto, leva ao alongamento das orelhas com o tempo. Embora essa mudança não seja um problema médico, ela afeta a aparência, e para alguns homens, pode até causar constrangimento ou desconforto. Então, o que pode ser feito? Embora seja impossível parar completamente o crescimento da cartilagem, manter uma boa elasticidade da pele através de hidratação adequada, consumo de alimentos que promovem a produção de colágeno e proteção solar excessiva pode ajudar a retardar o efeito de flacidez. Se os lóbulos das orelhas parecerem mais finos ou enrugados, a aplicação de hidratante e o uso de produtos de cuidados com a pele ricos em vitaminas podem ajudar a preservar sua textura e aparência ao longo do tempo. Em última análise, o aumento das orelhas é simplesmente uma parte inerente do processo de envelhecimento, assim como o aparecimento de rugas ou cabelos grisalhos. Não é um sinal de piora da saúde. É apenas a maneira pela qual a natureza garante que a pessoa continue a perceber o mundo ao seu redor. 4. O encolhimento das panturrilhas. Com o passar dos anos, uma das mudanças mais pronunciadas nos homens é observada nos membros inferiores, especificamente nas panturrilhas. Talvez um dia, ao olhar para suas pernas, você se surpreenda ao descobrir que suas antes poderosas panturrilhas perderam a forma e o volume. Esse fenômeno não se explica apenas pela diminuição da massa corporal geral. Na verdade, trata-se de um sinal comum de envelhecimento conhecido como atrofia muscular, onde o volume do tecido muscular diminui constantemente ao longo do tempo. Essa transformação é causada por vários fatores interligados. Primeiro, à medida que as concentrações de testosterona e hormônio do crescimento diminuem naturalmente no corpo, a perda de massa muscular ocorre mais rapidamente do que sua recuperação. Segundo, uma parte significativa dos homens mais velhos, às vezes inconscientemente,
reduz seu nível de atividade física. Mesmo que a pessoa continue a fazer caminhadas diárias, ela pode não engajar os músculos da panturrilha com a mesma intensidade de antes, especialmente se atividades como corrida, saltos ou levantamento de pesos desapareceram de sua rotina. Terceiro, ocorrem mudanças no sistema circulatório, levando a uma diminuição do fluxo sanguíneo para os membros inferiores, e esse fator pode agravar ainda mais o processo de perda muscular. Consideremos o exemplo de Robert, um homem de 75 anos que passou grande parte de sua carreira profissional em movimento ativo. Ele sempre teve panturrilhas fortes e bem desenvolvidas, mas no final de seus 50 anos, Robert começou a notar que elas estavam gradualmente afinando e enfraquecendo. Mesmo ações aparentemente simples, como subir escadas ou levantar-se de uma cadeira sem apoio, tornaram-se significativamente difíceis para ele. Ele atribuía isso ao envelhecimento natural, mas a verdadeira razão era a atrofia de seus músculos, causada por atividade insuficiente e mudanças hormonais. A perda de massa muscular nas panturrilhas não é apenas uma questão estética. Ela acarreta consequências bastante tangíveis. Panturrilhas enfraquecidas podem afetar negativamente o equilíbrio, aumentar significativamente o risco de quedas e até levar a uma desaceleração do ritmo de caminhada. Pesquisas científicas demonstraram que homens com massa muscular reduzida nas panturrilhas tendem a enfrentar mais problemas de mobilidade na velhice, o que dificulta substancialmente a realização de tarefas diárias. É por isso que manter a força dos músculos da parte inferior do corpo é um dos fatores-chave para preservar a independência e a autonomia na idade avançada. No entanto, há boas notícias. É possível retardar a perda de massa muscular e até mesmo reverter parcialmente esse processo com exercícios físicos adequadamente selecionados. Ações simples, mas eficazes, como elevações de panturrilha, treinos com elásticos de resistência e até caminhadas vigorosas em subidas, podem promover a recuperação das fibras musculares e melhorar significativamente a circulação sanguínea. Não se deve esquecer também a importância do consumo de proteínas. Uma quantidade suficiente de carne magra, ovos ou fontes vegetais de proteína pode apoiar a preservação e a recuperação eficaz do tecido muscular. Assim, se você notar que suas panturrilhas parecem afinadas ou mais fracas, não ignore essas mudanças. Este é um daqueles sinais de envelhecimento que podem ser corrigidos com algum esforço, e medidas oportunas podem ajudar a manter a força e a mobilidade por muitos anos. Considerações finais. Agora que esses 4 sinais sutis, mas muito reveladores, do envelhecimento masculino foram detalhadamente examinados, vale a pena dedicar um momento para refletir sobre quantos deles você pode ter notado em si mesmo ou em outras pessoas. O envelhecimento é uma jornada de vida única, e embora algumas mudanças em seu processo sejam inevitáveis, uma compreensão profunda delas oferece a oportunidade de cuidar mais eficazmente do próprio bem-estar. Seja mantendo a atividade física para preservar a força muscular, prestando atenção às mudanças na pele ou simplesmente fazendo pequenos ajustes na rotina diária. Todos esses esforços pequenos, mas consistentes, podem ajudar significativamente a envelhecer com confiança e a manter a energia vital. O envelhecimento não é um fenômeno a ser temido. Pelo contrário, é um processo que deve ser aceito e compreendido. Com a mentalidade certa e hábitos saudáveis, cada ruga, cada mudança no corpo e até o aroma sutil do tempo contam uma história de experiência acumulada, resiliência demonstrada e sabedoria adquirida. Em vez de se preocupar com essas transformações, deve-se focar no que pode ser feito para manter a saúde, a força e a sensação de ser a melhor versão de si mesmo.